Amós 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Aleluia, queridos. Um versículo muito conhecido, principalmente essa parte de prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, e até usado para falar que é o arrebatamento. Alguém espiritualiza isso e fala que é o arrebatamento, mas eu vou te mostrar algumas coisas aqui para você entender a respeito do que Deus está falando, a respeito do que o profeta Amós está falando. O profeta Amós era um profeta trabalhador. O profeta Amós era um profeta que não ficava parado. Um profeta das profissões. Ele sempre estava arrumando alguma coisa para fazer. Não aceitava ficar parado. Estava sempre produzindo. Né? Pastor de ovelhas, colhedor de sicômoros, tá? Um agricultor, alguns dizem. Era um homem do povo, um homem simples, trabalhador, que foi chamado por Deus para uma missão. Amós, nome de Amós significa homem de carga. Homem de carga, porque era um homem guerreiro, lutador, lutava pela sobrevivência, lutava para sobreviver, trabalhava muito e não ficava parado. Aí você chega às suas conclusões aí que eu não vou nem falar. O capítulo 1, versículo 1, as palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Preste atenção numa coisa, queridos. Quero que você perceba sobre isso. Vou te ensinar algo muito precioso, que vai te ajudar muito a respeito de estudar a palavra de Deus. Veja aqui, ó. A respeito de Israel, então ele profetizou para Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Então aqui você sabe, aqui você consegue saber que época, que tempo e que época que esse profeta estava profetizando. E aí você consegue lá no livro de Reis, você consegue nesse caso ir lá no livro de Reis, ir lá no livro das Crônicas e localizar o tempo através dos reis que estavam reinando, localizar o tempo que o profeta estava profetizando, para você saber o que exatamente estava acontecendo. E você também consegue ir nos outros profetas, nos outros livros dos outros profetas, verificar quais eram os reis que estavam reinando na época dos outros profetas, e aí você consegue ver quem era contemporâneo desse profeta ou dos outros profetas. Tá bom? É um jeito de você encontrar. É um jeito de você encontrar é um jeito de você encaixar o profeta na história para você ter um entendimento melhor. Amós 3:7 vai dizer assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado
o seu segredo aos seus servos profetas. Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Eu quero te mostrar algo aqui que vai te abrir a mente. Por que o Amós está dizendo: prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Deus? A respeito do que? Esse povo aqui nesse tempo, Amós estava vivendo num tempo em que existia uma falsa prosperidade, vamos dizer assim. Por quê? Porque nesse tempo aqui estavam em crescimento econômico. Israel estava em crescimento econômico. Judá estava em crescimento econômico. Só que tinham abandonado a Deus. E estavam fazendo coisas muito ruins, desagradando a Deus. Então, o prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o seu Deus, significa arrepende-te que o teu Deus está chegando. Ele está profetizando para que o povo se conserte e não experimente o juízo de Deus. Tem nada a ver com o arrebatamento esse versículo. Ó, Amós 2, 6 e 8, 6 a 8. Olha aqui o que estava acontecendo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos, escravos. Tá vendo? Escravidão. Estava escravizando o próprio povo, vendendo o próprio povo. 7. Suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos. Então aqui, ó, suspirando pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres, estavam humilhando os pobres. Estavam aproveitando dos pobres. Eles pervertem o caminho dos mansos. E um homem, olha isso, e um homem e seu pai entram a mesma moça para profanarem o meu santo nome. O que eles estavam fazendo? Isso aqui é perversão sexual. Perversão sexual, ou seja, o pai e o filho tendo relações sexuais com a mesma moça. 8. Se deitam junto a qualquer altar. Idolatria, perversão religiosa, busca de religião que agrada a si mesmo. Se deitam junto a qualquer altar sobre roupas empenhadas, e na casa dos seus deuses bebem vinho dos que tinham multado. Olha isso. Olha isso. Isso aqui é perversão religiosa. Isso aqui é idolatria. Isso aqui para você ter ideia, é como se um crente hoje saísse da igreja e fosse para uma igreja satânica adorar o diabo. Vocês estão vendo o que estava acontecendo aqui? Isso aqui é uma lista do que estava acontecendo e Deus está chamando para o conserto. Prepara-te, ó Israel. Prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com seu Deus. Por fim, irmãos, eu quero mostrar também para vocês aqui, ó. Amós 8, 5, dizendo:
Quando passará a lua nova para vendermos o grão, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, aumentando o ciclo e procedendo dolosamente com balança enganosa. E aí de novo no versículo 6, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sapato, e depois vendermos as cascas do trigo. Isso aqui, irmãos, é religião como extorsão. Que eles estão falando aqui das festas de Israel: Pentecostes, a festa dos tabernáculos, tá? O sábado. Então, estavam usando a religião para lucrar e usando o lucro para satisfazer seus próprios desejos. Estavam extorquindo o povo com uma religiosidade, uma religião falsa, com o objetivo de só lucrar, extorsão. Graças a Deus, né, irmãos, que isso não está acontecendo nos nossos dias. Não é verdade? Claro que eu estou sendo sarcástico. Claro que eu estou sendo sarcástico. Então vamos ler de novo o versículo 4:12. Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Fará o quê? O que o Senhor fará? O que o Senhor fará? Leia isso depois, irmãos. Você vai ver que o Senhor está comparando. Está falando de Sodoma e Gomorra. Está falando de que vai ferir. Está falando que vão beber água, mas não vão saciar. Está entendendo? Aqui, irmãos, a longanimidade de Deus. A longanimidade de Deus já tinha se esgotado. As misericórdias de Deus já haviam se esgotado. Falando o português correto, Deus já havia perdido a paciência com Israel. Por causa da sua perversão, da sua maldade. Israel estava pecando contra a graça e contra a revelação. Contra a graça, porque era um povo que Deus veio cuidando de graça, sem merecer. E contra a revelação, ou seja, contra a palavra que o Senhor estava falando através dos profetas. Então, Israel vinha pecando duramente contra Deus, contra a graça, contra a revelação. E a paciência de Deus havia acabado. Deus está dizendo: a minha paciência acabou. Chega. Eu vou operar juízo. Ele está dizendo: se prepara para encontrar com o teu Deus. Ele está dando através de Amós um ultimato para o povo se consertar. É um ultimato de Deus esse versículo. Prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Prepara-te, ó Israel.